Boa noite a todos. Estamos novamente em continuidade ao evento que iniciamos ontem, que é, por assim dizer, até mesmo uma extensão da celebração do Dia Internacional da Mulher. Ou seja, estamos voltados para a elevação da mulher. Para o nosso evento de hoje, também contaremos com pessoas ilustres aqui no nosso evento. Nós estaremos com a doutora, podemos contar com a doutora promotora Fabiola Sucasas Negrão, vai estar conosco também a desembargadora Angélica Maria de Melo de Almeida, tá? E nós estaremos também aí contando com as respeitáveis presenças das senhoras secretárias. Antes de dar continuidade, eu gostaria de agradecer novamente ao SEJUR, na pessoa do Dr. Roberto Angotti Júnior, que tem nos dado apoio, todo o apoio em termos da viabilidade desse evento, e também nos colocando aí a par com todos os eventos que o SEJUR tem colecionado nesse período. E também não posso deixar de agradecer a doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Ela foi a idealizadora desse evento. Então, a doutora Eunice, os nossos eternos agradecimentos por essa iniciativa que está trazendo tanto a oportunidade de conhecimento jurídico para o nosso pessoal carente nessa orientação de vida. Então, gostaria, inclusive, de poder agradecer pessoalmente aí a doutora Eunice. Doutora Eunice, se a senhora puder agora me ouvir, agradecemos mais uma vez, eu gostaria de contar aí com a sua presença. Por favor. Boa tarde a todos. Não há agradecimentos exatamente à minha pessoa. Nós temos que agradecer, sim, a nossa liderança, a nossa gestão, a gestão Bruno Covas, não é? Ao nosso prefeito, aos secretários, mas em especial às secretárias, que têm nos ouvido, inclusive também nos dando ideias. Então, se vamos nos referir a mulheres nas funções do poder, ou nas funções de poder, então, muito importante ouvir as secretárias, tanto que hoje temos a honra de receber aqui para essa abertura a secretária doutora Ana Cláudia Carleto, que é secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Então, muito importante ouvir hoje o Judiciário, o Ministério Público, mas com essa abertura da secretaria que é focada nos direitos da pessoa. E nessa metrópole, São Paulo, imaginem as questões de direitos humanos, imaginem as questões envolvendo as cidadãs, as mulheres. Então, retorno aí a doutora Cleusa, animando a todos para mais uma tarde com muitas informações e, sobretudo, né, muitos pensamentos para o engrandecimento e o respeito às mulheres. Doutora Cleusa. Então, vamos continuar, aí dando aí a palavra para a doutora Cláudia Carleto, que oficialmente fará a abertura. Mas antes, eu não poderia deixar de trazer ao conhecimento dos senhores todos os predicados da doutora Cláudia Carleto. A doutora Cláudia é jornalista, formada pela Faculdade Casper Libero e pós-graduada em marketing político pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é mestranda do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Uninove. Ela exerceu atividade política na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo, dos anos de 2005 a 2007. Também foi chefe de gabinete até 2012
da então deputada federal, agora senadora, Mara Gabrilli. Ela foi diretora de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando reformulou as atividades da TV Alesp. E entre 2017 e 2018, ela foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo. E não é só isso, não. De 2018 a 2019, ocupou o cargo de secretária executiva adjunta de Políticas para Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E desde dezembro de 2019, passou a responder como secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E hoje nos dá a honra de fazer a abertura oficial desse evento. Doutora Cláudia, por favor. Muito obrigada, doutora Cleusa Guimarães, pelas palavras gentis, né? O currículo parece grande, mas não é. Eu acho que o que mais a gente traz na alma é a experiência, as pessoas que a gente contracenou ao longo de tantos anos. Queria agradecer e parabenizar a secretária, a doutora Eunice Prudente, pela organização dessas conversas, né, por esses seminários, para a gente trazer a temática do gênero, para a gente falar sobre as mulheres de uma forma, pode ser nas funções de poder, pode ser em outros espaços, do tamanho da dificuldade da equidade, dessa batalha de mulheres que vem de tanto tempo procurando seus direitos. Agradecer o Tiago Quintano, que aqui é nosso intérprete de Libras, transformando essa apresentação acessível para a comunidade surda. Antecipadamente, aqui, já deixar o meu carinho e o meu abraço para a promotora, a doutora Fabiola Sucasas, uma grande parceira que eu conheci ao longo dessa jornada no trabalho aqui na Secretaria Especial, na Secretaria de Política para as Mulheres, e que ela faz uma atuação tão brilhante, né, seja para a promoção da igualdade de gênero, seja também dentro da área da diversidade. Né? Tem o projeto Mães pela Diversidade, que ela sempre fala com muito carinho, e que eu acho realmente um exemplo de prática de política pública inclusiva, de acolhimento das pessoas que enfrentam o preconceito e a violência nas suas diversas formas. Também deixar um abraço carinhoso para a desembargadora Angélica de Maria. Eu sei que a apresentação também muito vai engrandecer o debate de hoje. Mas fazer uma introdução, quando a gente fala de mulheres nas funções de poder, eu acho que eu até trouxe uma seleção de números, dados importantes, né, como a brecha salarial entre homens e mulheres, né, que versam aí em torno de 30%, mulheres que ocupam mesmos espaços que os homens e recebem menos. Né, quando a gente fala de mulheres e mulheres negras, esse gap salarial chega a ser 50%, porque uma mulher negra recebe menos 20% do que uma mulher branca na mesma função. Né, a dificuldade que a gente tem de que mulheres cheguem em posições de poder. Né, é uma batalha que vem sendo travada há muito tempo e que uma série de mulheres antes de nós passaram por esse percurso. Mas eu fico muito feliz, até mesmo quando a doutora Cleusa colocou aqui um pouquinho da minha trajetória, porque eu mesmo não tenho muita noção dessa noção. Então, quando eu olho para trás e vejo que espaços ocupados por mulheres e que hoje outras mulheres possam ocupar esses mesmos espaços, e assim a gente vai ampliando a participação da mulher nesses espaços de poder, o quanto fundamental e transformador é isso. Né? A gente tem dados também, mesmo da questão agora mais pontual, que é o enfrentamento à pandemia, como lugares chefiados por mulheres no enfrentamento à pandemia tiveram um impacto muito mais positivo, um impacto muito mais real frente às dificuldades. Um pouco porque as mulheres têm essa capacidade holística de lidar com muitas situações ao mesmo tempo, né? E tem mais paciência, e tem também mais compreensão com o outro, doutora Eunice. E eu acho que esse é um caminho fundamental, que as mulheres têm um pouco mais, os homens também têm, eu acho que todos nós temos as nossas capacidades e que conjuntamente construímos uma sociedade diversa, e essa é a nossa graça enquanto humanidade, é que cada um, dentro da sua diferença, contribua para um futuro melhor. Mas a gente quer fazer junto e a gente também quer ter os nossos espaços garantidos.
né? A secretária Eunice faz parte do conjunto de secretárias que foi destacado pelo prefeito Bruno Covas, um homem que também pensou sensivelmente com a questão da igualdade, colocou mulheres no primeiro escalão, colocou mulheres no segundo escalão. Nós temos 44 mulheres entre secretárias executivas e subprefeitas, né, um número importante que mostra como a gente fazendo juntos, a gente pode fazer melhor. Então, estar em função de poder é poder também abrir espaço para que novas mulheres ocupem novos espaços. Eu acho que isso é um pouco a nossa função. A doutora Eunice falou sobre a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Eu acho que essa pasta tem uma função tão estratégica, tão importante, quando a gente tem esse olhar para todos os recortes de vulnerabilidades de uma sociedade. Então, a gente fala das mulheres que estão em situação de rua, para ter esse olhar para esse recorte específico. Não hoje, né, a gente tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas eu já trabalhei bastante tempo nessa temática, então as mulheres com deficiência também têm de ter um olhar específico para esse grupo, as mulheres migrantes, as mulheres idosas, as nossas meninas, as mulheres negras, né? Então, a gente acaba acumulando, né, uma vulnerabilidade, porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ser mulher ainda traz uma série de complicadores, por que não dizer assim? Né? A gente tem índices alarmantíssimos sobre a violência contra a mulher que ainda são reais, e acontecem e aumentam, e durante a pandemia ainda com um olhar muito mais cuidadoso, porque estamos todas nós dentro de casa, estando essas mulheres no ambiente doméstico, que é onde essa violência acontece, é ali que a gente tem que fortalecer essas mulheres para que elas possam denunciar e sair de qualquer tipo de violação de direitos. Então, fico muito feliz de fazer parte dessa abertura, tenho certeza que as nossas palestrantes vão trazer muita informação que vai engrandecer demais esse seminário. Doutora Eunice, deixar aqui meu abraço carinhoso, apertado, dizer que é uma honra e uma alegria estar ao lado de uma secretária como você, de uma mulher empoderada, que empodera outras mulheres, e assim juntas a gente vai construindo uma sociedade mais humana, mais justa, mais democrática. Como diz a nossa Agenda 2030, né, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a igualdade para mulheres e meninas, e assim a gente consegue, quiçá, atingir esse objetivo, que é a gente ter uma sociedade de paz, uma sociedade justa, uma sociedade mais acolhedora, né? Uma sociedade para todo mundo. É isso, uma boa noite a todos, e obrigada, de coração, por me deixar fazer parte desse seminário. Boa noite, então. Dando continuidade aí ao nosso evento, eu disse inicialmente que nós estaríamos contando com a presença de pessoas ilustres, né? Então, vamos agora também à segunda das pessoas, que é a doutora Fabíola Sucasas Negrão Covas. Não poderia também deixar de dizer todos os qualificativos da doutora, para que isso se torne conhecido, que merecidamente deve ser conhecido de todos, porque trata-se realmente de uma pessoa de largo saber jurídico e que se predispõe a dividir esse saber conosco hoje. Então, a doutora Fabíola Sucasas Negrão Covas é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo desde 1997. Assessora do Procurador-Geral de Justiça no Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva, Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão Social. É mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É diretora da APMP, Mulher, ou seja, da Associação Paulista de Ministério Público, numa seção dedicada à mulher exclusivamente. E nesse local ela realiza diversas atividades voltadas ao empoderamento feminino. Ela também é titular da Promotoria de Enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo.
É membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. É autora e coordenadora do projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, ou seja, PVD-ESF, pelo qual ela recebeu menção honrosa no 13º Prêmio Inovar em 2016 e finalista também do Prêmio Viva em 2018 na categoria Saúde da revista Marie Claire e Instituto Avon. O projeto foi tão importante que integrou o Plano Nacional de Segurança Pública em 2017 e se tornou leis municipais em São Paulo, em Guarulhos, em Leme, em Ubatuba e Bragança Paulista. É também premiado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dentre as melhores práticas do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher em âmbito nacional. Então, com todos esses qualificativos, nós temos certeza que estamos bem dirigidos em consideração ao poder, à sabedoria jurídica e, principalmente, vamos desfrutar da orientação que a doutora Fabíola pode nos conceder. Doutora Fabíola, por favor, tenha a palavra. Obrigada, Cleusa, pelas suas generosas palavras. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu estou com os cabelos longos, loira, estou usando um óculos com aro transparente, com batom rosa, sou branca, visto uma blusa preta e atrás de mim tem uma estante com livros, inclusive com uma sacola escrito "O futuro é coletivo". E partindo dessa frase, "o futuro é coletivo", que eu gostaria de iniciar a minha saudação, desde já fazendo uma pequena correção nesse seu currículo aí, que você foi muito generosa, Cleusa, para dizer que esse trabalho do projeto Prevenção da Estratégia de Saúde da Família, em sendo coletivo, todas as suas honras são atribuídas à instituição, né, do Ministério Público, que junto aqui em São Paulo, especificamente, com a Prefeitura, sob o comando da secretária Cláudia, não só, né, se tornou lei municipal, logicamente, a partir de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a gestão do anterior prefeito, mas principalmente com o prefeito Bruno Covas, que regulamentou, e agora o projeto passa da coordenação do Ministério Público de São Paulo e já se encontra sob coordenação da Prefeitura. Então, é daí que eu quero iniciar a minha fala, já trazendo aqui toda a saudação merecida, primeiramente, à professora Eunice Prudente, que é responsável pela organização do evento, dizer que o prefeito Bruno Covas está muito bem assessorado, já que eu sou uma seguidora da professora Eunice, sou aluna da professora Eunice, e posso dizer que a sua história legitima esse lugar de poder como secretária de Justiça da cidade de São Paulo, tendo a certeza de que a sua gestão, professora, será uma gestão que marcará a história dos direitos humanos da cidade de São Paulo, até porque ela vem, acredito, coroada também com toda a expertise da secretária Cláudia Carleto, que já vem mostrando, apesar das dificuldades da pandemia, mas dentro da sua gestão enquanto secretária, enfrentando este momento histórico e muito penoso para as pessoas no Brasil, vem aí mostrando a eficiência dos serviços públicos no atendimento das populações mais vulneráveis. Por isso eu gostaria aqui de saudar ambas mulheres poderosas dessa gestão, que compõem esse grupo de 44 mulheres, não é, secretária Cláudia, e que muito nos estimula
a lutar cada vez mais para romper o chamado teto de vidro, considerado aí um obstáculo das mulheres para ascender os lugares de poder e os seus espaços, não só de representação, mas também de participação política. O espaço da participação política é o espaço da democracia, e através desse espaço que nós conseguimos movimentar as estruturas, principalmente quando nós falamos das questões de gênero, e daí trazer também toda a nossa admiração, a nossa honra da desembargadora Angélica, que tem, dentro da história do Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, uma grande, deixa, né, uma grande herança e tem trabalhado dentro dessa vertente da luta pela equidade de gênero, num dos lugares com menor representatividade feminina, que eu posso dizer, das instituições mais conservadoras de São Paulo. Por isso, fico muito feliz de estar aqui ao lado de vocês, dizer que me coloco aqui como alguém, uma aprendiz, né, na verdade, dizer que, apesar de estar agora como membro auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público, dentro do âmbito nacional, não consigo me desprender das atividades aqui com as senhoras, a secretária Eunice, a secretária Cláudia, já que compõem todo um universo que contribuiu para esse aprendizado que nós vamos falar aqui e para toda a luta, até dentro do Ministério Público de São Paulo, pela equidade de gênero, e aqui especificamente hoje eu vou falar sobre a diversidade. Não nos esquecendo que, além do teto de vidro, existe um outro obstáculo que devemos trazer aqui, talvez a desembargadora Angélica possa falar, mas que é o tal do maternal wall, né? Enquanto mães, temos muito mais do que os tetos de vidro para romper. Temos as paredes maternas, que nos colocam, muitas vezes, nos lugares de invisibilidade ou de impossibilidade de desenvolver mais as nossas aptidões, de estarmos cada vez mais nesses lugares em que podemos articular as políticas, articular a conquista desses espaços. Então, eu hoje vim aqui para falar um pouco sobre diversidade, fiz aqui eu preparei aqui uma apresentação, e eu vou dividir aqui com vocês essa apresentação. Eu já aprendi, e obviamente que Cleusa também cumprimento você, viu? Espera aí aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos. Estão? Então tá. Agora sim, né? Aqui sim. Então, é porque eu não consigo ver ninguém, então eu vou seguindo, e se alguém puder me avisar, 5 minutos. Parece que não, doutora Fabiola. Não está compartilhado ainda. Está passando. Deixa eu fazer um teste mais uma vez. Compartilhar, cancelar, só um minuto, já vou. Se não conseguir, eu sigo aqui com a minha fala, sem a apresentação. Eu acho que eu já sei o que foi. Aqui. Vocês conseguem ver? Está abrindo. Conseguimos. Agora eu estou fazendo dentro do Google Chrome, eu só não sei como é que eu faço para deixar na tela grande. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Editar, organizar. Não consigo. Eu acho que eu vou aqui. Peraí. Não. Eu acho que eu vou tentar de novo. Posso tentar pela outra forma? Eu prometo que é a última vez. Se eu não conseguir, a gente segue sem a apresentação. Vamos
Vamos tentar. Agora conseguiu? Entrou. Entrou? Entrou. Então, agora nós podemos começar, né? Bom, eu vou falar um pouco desse lugar, Ministério Público, Gênero e Diversidade, a partir da atuação do Ministério Público de São Paulo, quando eu estive sob a coordenação, dentro da coordenação, né, coordenando o núcleo de inclusão social, que é um núcleo que compõe o Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva. E queria trazer duas histórias, já que nós estamos no mês das mulheres, que muito chamaram a minha atenção quando iniciei algumas apresentações sobre o tema, para mostrar o quanto essas discriminações perpassam pela vida das mulheres, mesmo quando suas orientações sexuais ou identidade de gênero fogem daquilo que é considerado comum, daquilo que é considerado normal. Primeiro, a história de Karen Atalariffo, do Chile, mãe de 3 crianças, perdeu a guarda dos filhos numa ação judicial movida pelo seu ex-marido ao descobrir, depois do divórcio, que ela se relacionava com uma mulher, ou seja, o ex-marido dizia que ela não tinha condição de ser mãe, de exercer o papel da maternidade, porque era lésbica e que isso afetaria o desenvolvimento das crianças. Esse caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela acabou vencendo, porque a comissão acabou compreendendo que esse pensamento era um pensamento discriminatório e que a ela incumbia o exercício de todos os direitos civis. Depois, em 2019, dentro da disciplina na Faculdade de Direito da USP, tive a oportunidade de desenvolver um trabalho, inclusive sob coordenação daqui da nossa secretária de Justiça, abordando a questão da prostituição trans. E tive a oportunidade de entrevistar Tatiane no ano de 2019. Tatiane, uma mulher trans, prostituta, e ali ela relatou qual foi a sua trajetória desde os 15 anos de idade, quando ela abandonou a sua residência, para conseguir exercer, conseguir viver de acordo com a sua identidade de gênero, porque foi na prostituição o único lugar que ela encontrou para exercer a sua liberdade, apesar, logicamente, de uma trajetória marcada por muita violência. E ela contou, dentro dessa trajetória de muita dificuldade, que sua mãe tentou curá-la, né, entre aspas, porque se entendia que a transexualidade era doença. Ela chegou a ser apedrejada no trajeto da sua escola e chegou a ser chamada de bicho, de demônio. Sua família não aceitava que ela vestisse roupas femininas. Ela chegou a viver nas ruas, consumir crack, e não foram poucas as vezes que ela pensou em suicídio. Bom, eu coloquei aqui esses 2 casos que estão sob a ordem da nossa Constituição Federal, uma Constituição Federal que garante a proteção à dignidade da pessoa humana, que garante a igualdade, né? Que garante a não discriminação, e que lá no seu preâmbulo já anuncia que se institui um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E essa Constituição veio romper com uma ordem de opressão política, lembrando que o Brasil saiu de uma ditadura, entrou dentro de um Estado democrático, onde o Ministério Público ganhou atribuições, ganhou responsabilidades supremas, responsabilidades de salvaguarda do Estado democrático de direito, responsabilidades de salvaguarda do exercício dos direitos fundamentais. E por isso que eu queria trazer um pouco do que estamos falando quando tratamos no Ministério Público
primeiramente no seu âmbito estrutural, né? Eu mencionei que hoje eu estou no Conselho Nacional do Ministério Público, então o Ministério Público brasileiro, ele é dividido entre os ministérios públicos estaduais, entre o Ministério Público da União, que, por sua vez, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Conselho Nacional do Ministério Público tem aí uma série de obrigações, inclusive de fiscalização dos ministérios públicos, mas também de orientar os ministérios públicos nas mais variadas atuações que são afetas ao Ministério Público brasileiro, principalmente naquelas que eu mencionei em relação à salvaguarda dos direitos fundamentais. No Ministério Público de São Paulo, regido pela Lei Complementar 734/93, dentro da sua organização administrativa, ou seja, né, o Ministério Público é composto por promotores que estão na ponta, atuando nas promotorias, mas existe um lugar que administra o Ministério Público. E esse lugar que administra o Ministério Público é formado por esses órgãos aqui, órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução, órgãos auxiliares. Esse é o Ministério Público inteiro. Dentro dos órgãos de execução, ou seja, aqueles que atuam diretamente na atividade fim, respondendo aos processos, nós temos o Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça. Mas nós temos órgãos dentro do sistema de gestão e que estão dentro do que nós chamamos órgãos auxiliares. Esses órgãos auxiliares são compostos por centros, né, que movimentam o Ministério Público e contribuem, inclusive, para a estrutura da inteligência do Ministério Público, incentivando a melhor qualidade de atuação. E os centros de apoio operacional são alguns deles, e eu estive na coordenação do Núcleo de Inclusão Social, que faz parte desse centro de apoio operacional. O centro de apoio operacional pode ser criminal ou cível, eu atuei dentro do centro de apoio cível e tutela coletiva, e esse centro de apoio cível e tutela coletiva tem lá os núcleos de saúde, núcleo de infância e juventude, da pessoa com deficiência, educação, etc., e da inclusão social. E o núcleo da inclusão social, qual era a minha incumbência ali enquanto coordenadora, e hoje esse núcleo que está sendo coordenado pela doutora Cristiane Hilal mantém essa atribuição. Ele responde pelos casos em que houver a configuração de violação ou risco iminente a direitos fundamentais ou básicos sociais por força de práticas discriminatórias que atingem interesse público relevante e em caráter residual, o de exercer as atribuições da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos que não sejam relacionadas às atribuições relacionadas à área de idosos, saúde e pessoa com deficiência. O que eu quero dizer com isso aqui é que é basicamente um lugar que tem uma atribuição residual, mas que foca dentro do âmbito da violação a direitos fundamentais. Então, não poderia deixar de ser a questão da violação a direitos as pessoas LGBTQI+, a própria discriminação de gênero, abrangendo as mulheres em situação de violência, ou mesmo a questão da discriminação racial e assim por diante. E eu queria chamar a atenção que das promotorias de inclusão social, ou seja, nós temos um órgão, né, auxiliar, que é o Centro de Inclusão, que tem essa atribuição, que vai fomentar o estudo, vai apresentar para o procurador-geral quais são as políticas dentro daquela área, vai estabelecer notas técnicas, vai atuar uma série de ações que vão permitir o desenvolvimento dos temas a elas afetam. Mas temos as promotorias que recebem as demandas de discriminação e que são aquelas responsáveis por investigar, e aqui eu não estou falando do criminal, aqui eu estou falando da área de difusos e coletivos, que vão eventualmente ser acionadas para ingressar com ações civis públicas, ou antes disso, porque a intenção é que a ação seja resolutiva, vem atuar de forma a impedir
as discriminações. E como que o Ministério Público de São Paulo hoje está organizado? Então, em tese, todas as comarcas têm que ter uma promotoria de inclusão social. Só que nós estamos passando por um momento de transição. Qual é esse momento de transição? E aí nós fizemos um estudo dentro do Ministério Público de que nem todas as promotorias do Estado têm expressamente essa atribuição. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, das 320 comarcas do Estado, 64 não possuem a expressa atribuição em direitos humanos de inclusão social vinculada a nenhum cargo. Isso significa que são promotorias que não necessariamente têm, dentro das suas atuações, uma política de enfrentamento a essas discriminações naquelas comarcas. Obviamente que quando aqui esse evento ele é dentro da capital, na capital existem as promotorias de direitos humanos, né, que as duas são formadas pelos promotores Eduardo Valério e Ana Trota, mas eu não posso deixar de trazer o quadro de outras cidades, outras comarcas do Estado, já que no lugar que eu estava, no Núcleo de Inclusão Social, todas as ações que desenvolvíamos também eram voltadas para outros promotores. Então, aqui, mais ou menos, vou passar aqui rapidamente para mostrar que há um déficit na atribuição em Direitos Humanos e Inclusão Social. Esse relatório já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral, o que certamente acaba prejudicando uma resposta dentro do âmbito resolutivo. Obviamente que os promotores de justiça são acionados e são responsáveis por atender qualquer demanda, tá? E eu queria também mostrar aqui, trazer um pouco, já que nós estamos falando de um lugar de espaços de poder, que em 2015 foi feito um censo racial de membros e servidores do Ministério Público. Esse censo racial traz mais ou menos um quadro do que é o Ministério Público brasileiro quando nós falamos de gênero e raça. Então, enquanto a distribuição da população brasileira por gênero é dividida em 49% de homens e 51% de mulheres, a população do Estado de São Paulo é dividida em 48% de homens, 52% de mulheres. Para membros do Ministério Público, ou seja, promotores, procuradores, nós temos 64% de homens e 36% de mulheres. No âmbito da distribuição de servidores, esse número se altera, 47% homens, 53% feminino. Isso significa que temos bem menos membros, né, do que servidoras dentro do Ministério Público, ou seja, o espaço de poder é ocupado em menor número dentro do Ministério Público de São Paulo, quando se trata dessa comparação. Quando fazemos a divisão, a comparação da população do Brasil por cor ou raça, ou da população do Estado de São Paulo por cor ou raça, e levamos esse quadro para dentro do âmbito do Ministério Público, nós vamos ver que temos aí um quadro muito mais diferenciado. Dentro do Ministério Público, 93% de seus membros são brancos, quando 4% negros, 3% tudo por autodeclaração, amarelos, e 0,3% indígenas. Se chegarmos à população feminina, nós vamos ver que, para mulheres negras membras, são apenas 14,29% dentro do universo das mulheres. Aliás, dentro do universo total. Masculino, indígena, apenas 75%, feminino, 25%, masculino, branco, 63,9%, feminino, branco, 36,1%, amarelo, masculino, 47,27%, e
mulheres, 52,73%. Essa pesquisa foi em 2015, mas eu queria trazer a pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui só fiz o recorte do Ministério Público de São Paulo, que é mais recente. Os números aqui eles estão bem embaçados, eu não vou conseguir lê-los com o devido rigor, mas aqui nesse slide a gente consegue ver que dos seus membros, nós temos 699 membros do sexo feminino. Aqui eu já chamo a atenção para a falta de flexão, né, de gênero, quando se fala membros e não membros, e 1.282 membros do sexo masculino nos seus quadros atuais, o que, na verdade, acaba confirmando aquele de 2015. A primeira promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo ingressou em 1946. O Ministério Público já existia desde 1936, o Ministério Público de São Paulo. Então, 10 anos depois, foi a primeira promotora de justiça do Ministério Público, e ela permaneceu sendo única por pelo menos 8 anos. E nós temos, na verdade, um cenário semelhado a esse, dentro desse quadro que eu trouxe até aqui. E nós vamos ver por quê. Desde a Constituição de 88, os dados relativos aos cargos de procurador-geral e corregedor-geral se apresentam nas seguintes proporções. Então, nós vemos aqui que não tem proporção, né? Porque nós nunca tivemos uma procuradora-geral mulher, né? Nós nunca tivemos nunca tivemos um procurador-geral, uma procuradora-geral mulher. Essa pesquisa tinha sido feita antes da assunção da doutora Teresa Exner, e até a data da sua finalização não tínhamos nenhuma corregedora-geral mulher. E aqui eu trouxe a doutora Teresa, que foi a primeira corregedora do Ministério Público de São Paulo, cujo mandato acabou em 2020, e aqui eu destaquei uma frase dela na sua despedida. Disse o seguinte: por fim, como primeira mulher a ocupar o cargo de corregedora-geral do MPSP, enfatizo a necessidade de que, na condição de defensores do regime democrático, lutemos com o denodo para que o respeito a todas as minorias se torne realidade. Não há mais espaço para qualquer tipo de preconceito e discriminação, práticas merecedoras de veemente repúdio por todo o sistema de justiça. É uma ex-corregedora que, dentro da sua gestão, manteve esse olhar de um olhar de prevalência da dignidade da pessoa humana e destacada de preconceito. Então, talvez isso marque, inclusive, o perfil das gestoras mulheres, até porque aqui estamos com duas que representam muito bem isso. Mas aí temos outros, né? Nós vamos ver que existem muitos azuis, né, nesses espaços aqui de poder dentro do Ministério Público de São Paulo. Secretários gerais homens, chefes de gabinete homens, assessoria direta, maior parte de homens, né? Proporções no conselho, no colégio, maior parte homens. Vamos ver aqui, apenas, no máximo, chegamos a 18,6% dentro do colégio de procuradores. E quando nós falamos de comissões de concurso para ingresso na carreira, da mesma forma, examinadores, quando não só homens, apenas uma, no máximo, mulheres nas comissões de concurso. Não tivemos até hoje nenhuma ouvidora mulher. E aqui, 85 anos de Ministério Público de São Paulo, eu pergunto: mulheres representam o Ministério Público? E essa foto aqui ilustra bem isso, né? Porque nós nunca tivemos uma promotora, uma procuradora-geral mulher. E eu queria fazer o contraponto, já que eu vou começar a falar rapidamente aqui sobre as questões da diversidade, de que algumas dessas frases aqui, né, aliás, todas elas foram escritas por promotores, por pessoas da instituição que não concordavam com a política da diversidade da instituição.
seja por entender que o tema não era prioritário, seja por não compreender o que é uma mulher trans, e aí ter receio dela compartilhar o mesmo banheiro, né? Seja por não entender que nós, quando falamos de gênero, nós falamos de diferenças, não baseadas no sexo biológico, mas de diferenças baseadas na construção sociocultural, histórica, né, do que se colocou às mulheres e aos homens dentro das suas relações. E muitas vezes, apesar das diferenças, né, não há problema haver diferenças, mas que permeadas por desigualdades em que se desvaloriza um em detrimento do outro. E aí eu pergunto, quem são as populações LGBTQIA+, quando nós falamos das construções de gênero? Né? Eu já mencionei que gênero não pode ser compreendido como uma diferença biológica, existe a necessidade de compreender gênero a partir de uma construção sociocultural, histórica, não à toa que Simone de Beauvoir questionou lá atrás, né, que ser mulher, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, e dentro dessa construção do que é feminino, do que é masculino, né, se designou como natural que a afetividade, que a sexualidade deve ser exercida dentro de um determinado padrão, né? Dentro de um determinado padrão que, se não for, ele deve ser reprimido, deve ser objeto de violência, uma forma de exercer um poder, né, para forçar, corrigir, forçar a que aquela pessoa se encaixe naquele padrão. Então, nós temos aí, dentro desse universo, desde orientações sexuais, que aí diz respeito ao seu desejo, a orientação dirigida a quem você sente afeto, ou também da forma como você se identifica, ou se você se identifica como homem, como mulher, ou como algo que não está dentro desse binarismo, ou que você se expressa dentro de outros padrões que não lidos como femininos e masculinos, que você se orienta afetivamente de forma que não necessariamente seja o oposto daquele pelo qual você foi designado ao nascer. E aí nós temos desde a identidade de gênero, as mulheres cisgênero, as pessoas cisgênero, as pessoas transgênero, as travestis, ou dentro da orientação sexual, homossexuais, heterossexuais, assexuais, bissexuais, e assim por diante. E esses estigmas afetos a essas pessoas foram por muito tempo legitimados, e aqui eu acabei trazendo algumas referências, mas que foram legitimados dentro dessa discriminação, né, em relação à compreensão de que a heterossexualidade é o padrão. Esses estigmas que legitimaram essa discriminação vieram desde o entendimento, né, de que exercer a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual de forma diversa era compreendido como doença, era compreendido como algo estranho, esquisito, de gente criminosa. Apenas em 1999, o Conselho Federal de Psicologia proibiu o cura gay. Lembrando que a Constituição Federal de 1988 já era vigente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou a transexualidade do rol de transtornos mentais para incongruência de gênero em 2018. A resolução 1/18 do Conselho Federal de Psicologia, ou seja, 2018, foi ela que é importante como referência, mas que traz normas de atuação em relação a transexuais e travestis para regulamentar
e afastar de uma vez por todas essa pecha de doença que recai sobre as populações, e aqui no caso, trans. Nós estamos dentro de um ambiente que se cunha por diversidade sexual, uma diversidade que é composta desde do que se refere à sexualidade físico-biológica, ao que se refere à identidade de sentimento, à autopercepção, à expressão de gênero, e que, dentro do lugar deste binarismo, lá atrás eu também esqueci de falar que também está aqui composta a questão relacionada à intersexualidade. Mas no lugar deste binarismo, dessa compreensão do que é masculino e feminino, desses papéis pré-concebidos sobre o que cabe ao homem e o que cabe à mulher, e que dentro do que cabe ao homem é o público, é o poder, é o lugar onde ele se autoafirma como homem, quanto mais violência exerce, ao passo que para as mulheres elas se mais autoafirmam como mulheres quando elas são objetos de desejo, objetos de admiração, ou dentro do seu lugar do cuidado e da maternidade. Mas sabemos que no lugar desse binarismo existe algo muito maior, outras formas de exercer os afetos, outras formas de se identificar, e aí que por isso que nós falamos de diversidade, e aqui especificamente de diversidade sexual. E a Organização Mundial de Saúde traz a dimensão, essas dimensões que estão dentro, relacionado muito além do que necessariamente orientação sexual, né? Que estão dentro da intimidade, que estão dentro do erotismo, que estão dentro de papéis de gênero, que papéis de gênero não necessariamente significa identidade de gênero, pode ser uma das formas de apresentar, de expressar a sua identidade, que essa sexualidade ela é vivida de várias maneiras. Só que quando essa sexualidade é vivida e expressada de uma forma evidente no que diz respeito às populações trans, às populações cuja orientação sexual não corresponda à heterossexualidade, nós temos aí o tal da saída do armário, né? Essa composição de respostas violentas. Essas violações, eu posso dizer que a primeira delas é compreensão de que são pessoas não dotadas de dignidade, que por isso elas não podem se expressar da forma como elas são e nem podem se expressar, na verdade, dentro da sua identidade. Mas são seres humanos que nascem livres, nascem iguais e que têm dignidade e direitos. E o Ministério Público tem a obrigação de salvaguardar essas pessoas, de problematizar que são pessoas que devem ser consideradas dignas enquanto que elas são, não pelo que elas têm. Mas ainda nós temos um quadro que mostra que há muito que percorrer, seja através da violência, a violência, por mais que tenhamos problemas em relação à compilação de dados oficiais sobre a realidade deste quadro, é fato que organismos não governamentais de outros países têm buscado esses dados. Temos também organizações não governamentais brasileiras que têm feito essa compilação através de notícias de jornais, e o Disque 100 tem contribuído também para começar a pautar esses números. Mas temos aí alguns dados que apontam que o Brasil é o primeiro lugar em assassinatos LGBTQI das Américas, que muitas pessoas são mortas porque elas são transgênero, e esses crimes são, na maior parte, cruéis, que eles atingem, a maior parte, pessoas trans do gênero feminino,
e que a trajetória de vida dessas pessoas é tão sofrida que elas têm uma expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é de 70 anos, além de toda a chance de que uma pessoa trans apresenta mais chances de ser assassinadas do que pessoas cis, ou que atingem mais ainda as trans negras, porque o recorte racial também compõe as discriminações. O boletim 2/20 da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans, apontou também, no início do ano passado, um aumento de 90% do número de assassinatos em relação ao mesmo período de 2019. Na pandemia, nós sabemos que as vulnerabilidades em relação às trans bateram as portas da Secretaria de Direitos Humanos, porque nós temos um contingente muito grande de prostitutas e que passaram fome nesse período. E queria trazer como referência, apenas, eu não vou analisar esses dados, mas que o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019 e 2020 trouxe um capítulo especial para falar um pouco sobre o quadro de violência contra as pessoas LGBTQIA+, através não só das notificações em saúde, que busca essa compilação de dados, mas também do Disque 100, e que chamou a atenção para o fato de que a maior parte dos autores eram do sexo masculino e que a maior parte das vítimas atingem pessoas do sexo feminino. E também aqui dados de que trazem as formas de violência e as formas da violência letal, quais são as mais praticadas e contra quem. Também aqui um dado que traz a problematização da homofobia nas escolas brasileiras, é dizer, se nós estamos falando em dignidade e direitos, nós não podemos excluir a pauta de gênero das escolas, até porque a educação, né, como diz o professor da PUC, incluir é um dever de todos, né? Porque o dever de todos também é o dever de acolher, né? Acolher a diferença. Mas, apesar disso, apesar das nossas legislações, nós temos ainda muitas iniciativas, né, principalmente no âmbito do legislativo, que visam acabar ou proibir determinados direitos, principalmente dentro do âmbito da educação, considerando, né, a tal da teoria da ideologia de gênero, que é considerada uma falácia, como algo que abala a família brasileira, como se a nossa Constituição Federal não tivesse reconhecido o modelo plural de família brasileira. Então, nós vivemos uma democracia em parte. Ou será que existe democracia em parte? Né? Será que existe democracia em parte? Mas aí eu queria trazer aqui rapidamente, a minha fala aqui vai ser mais para apresentar alguns exemplos de como o Ministério Público tem trabalhado, não é só o Ministério Público de São Paulo, existe aí uma instituição que é comprometida com essa pauta, porque um dos maiores reconhecimentos passaram pelo Ministério Público. Então, por exemplo, para o reconhecimento da união homoafetiva, foi uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, né? A própria ação que propôs a não recepção das expressões pederastia ou outro, e homossexual ou não, que estavam no artigo 235 do Código Militar pela Constituição Federal, foi proposta pelo Ministério Público. A proposta de alteração, da possibilidade de alteração de prenome e sexo no registro civil, proposta também pelo Ministério Público. Aqui a ênfase, né, dessa ADIM proposta pela Procuradoria da República, que culminou na Resolução 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça, vedando às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável
em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Logicamente que nem tudo são flores, né? Há exemplos também que abalam esse estado de coisas, como, por exemplo, neste caso, em que a adoção por casal homoafetivo foi levada ao Supremo, né, por um recurso do Ministério Público, que não concordava com a decisão da adoção. E aí o STF acabou reconhecendo que sim, cabia. Na questão do registro civil, como eu falei, também mencionei, a permissão do registro sem a necessidade de realização de cirurgia ou transgenitalização, foi uma conquista recente, e que acabou repercutindo no provimento 73 do CNJ, para que isso se desse dentro dos cartórios, e obviamente que existe aqui uma grande dificuldade em garantir esse direito, porque essas pessoas não têm recursos, ou parcos recursos, e que não conseguem aí pagar as despesas referentes ao exercício desse direito. Aqui tivemos, dentro da aprovação da criminalização da homofobia, nós tivemos uma participação também ativa do Ministério Público, que concordou com a proposta, além, e aqui mais ênfase na questão do direito à educação, que o Ministério Público também teve uma grande atuação quando ingressou com inúmeras ações visando a declaração de inconstitucionalidade de inúmeras legislações de municípios, visando a proibição da abordagem de gênero nas escolas. Aqui, o ano passado, o STF julgou algumas delas, acolhendo a ação proposta pelo Ministério Público, assim como na capital, aliás, no estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça, no âmbito das ações municipais propostas das cidades paulistanas. E um dos principais argumentos é que, além da diversidade ser um fato da vida, existem princípios na Constituição Federal que garantem o aprendizado, que garantem que o conhecimento seja plural, né? Não pode ser vedado aos estudantes o acesso ao conhecimento. Os direitos fundamentais, eles não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, mas deve ser um postulado de proteção. Eu vou passar, eu só vou trazer aqui algumas ações que foram estabelecidas no âmbito do Ministério Público de São Paulo, até porque a doutora Angélica já deve estar entrando, e eu queria fazer menção deste documento que foi recém-lançado pelo Ministério Público de São Paulo, que é o documento chamado Compromisso pela Diversidade, postura em nome da diversidade de São Paulo. Primeiro, que começou com a inclusão, a instituição do nome social nas dependências do Ministério Público. Isso se deu a partir de um ato normativo de 2017, que eu já coordenava dentro da inclusão social. Só que, para incluir o nome social nas dependências do Ministério Público, nos registros, nos sistemas, esse ato normativo exigia uma regulamentação. E aí, a partir dessa regulamentação, e aí eu vou contar um pouco como que nós trabalhamos a visibilidade deste ato. Nesse ínterim, os editais de concurso do Ministério Público passaram a incluir a questão da população em situação de rua e a questão da LGBTQI-fobia na matéria de direitos humanos, ou seja, pautando a problemática. Também criamos ali uma diretriz de atuação para promotores de justiça da inclusão social no âmbito das demandas à diversidade, quais seriam as diretrizes principais que os colegas deveriam adotar para a inclusão da diversidade e a proteção das pessoas LGBTQI+, na promotoria.
Aqui a secretária Cláudia é testemunha, a cartilha PVDESF, esse trabalho que vem sendo desenvolvido agora, assumido pela prefeitura através de legislação própria, também contempla um capítulo dando luz às diversas formas de violência sofridas pelas mulheres lésbicas e mulheres transgênero. Para a implementação do nome social, aí nós resolvemos criar uma cartilha, trazendo aí um glossário explicando o que é nome social, quais são as designações, qual a importância desse nome social dentro da instituição, o que garantiu a visibilidade sobre o direito à diversidade. Também, concomitantemente, através do projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, uma parceria com o Ministério Público de São Paulo e a Secretaria de Estado da Educação, incluímos na pauta a discussão de gênero nas escolas, e o Ministério Público e a Secretaria de Educação foram contempladas com o 18º Prêmio Cidadania e Respeito à Diversidade. Através também do meu lugar de fala LGBTQIA+, conseguimos internamente mobilizar promotores, servidores e mães pela diversidade, trazendo a pauta para o âmbito dos recursos humanos do Ministério Público, do âmbito da gestão. Quem são os promotores da diversidade? Será que eles não são pais ou mães pela diversidade? Será que eles têm... Quais são as suas indagações, inquietações e a relação deles enquanto instituição, enquanto presentes na instituição, a partir deste lugar da diversidade, muitas vezes fechados dentro de armários. Também outras orientações foram criadas, não só pela Procuradoria-Geral, mas também pela Corregedoria-Geral, dando diretrizes na atuação de colegas no âmbito da justiça criminal, e aqui proibindo o uso do consenso para os crimes de racismo praticados dentro do reconhecimento da LGBTQI-fobia. Culminou também na assinatura desse documento de reassunção de compromissos em defesa das populações LGBTQIA+, que simboliza não só o compromisso, né, institucional da inclusão das pautas, mas que veio acompanhada por ações afirmativas, né, e uma dessas ações está aqui, que não só na criação de campanhas, né, no estabelecimento dentro do gabinete de crise Covid, da inclusão da pauta, mas também a criação das redes. Além da rede de enfrentamento ao racismo, de valorização da vida jovem, criou-se também a rede de valorização da diversidade, que é formada por um grupo de promotores, de pesquisadores, também de pessoas convidadas do movimento social para contribuir no fomento da política pública de prevenção à violência contra a população LGBTQIA+. Ela foi criada através da portaria 9270 de 2020, seu aviso foi publicado, assim como também um aviso a todos os promotores que, se apurassem qualquer legislação ou qualquer mobilização para qualquer legislação que viesse proibir a abordagem de gênero nas escolas, que encaminhasse isso para a Procuradoria-Geral interpor ação direta de inconstitucionalidade, e também a criação da promotoria especializada de combate aos crimes raciais de intolerância. Isso também veio como uma das ações afirmativas a partir daquele documento, e essa promotoria, que funciona na Barra Funda hoje, titular é a doutora Maria Fernanda Balsalobre, ela tem como uma das atribuições atender os casos de violação às pessoas LGBTQIA+. Antes de eu sair, né, desse núcleo, nós entregamos a segunda edição, o segundo volume da Cartilha Direito e Diversidade, contemplando esses documentos. Essa cartilha está disponível no site do Ministério Público, e também acompanhada de um evento na Escola Superior em que discutimos os artigos ali publicados. Agora, no Conselho Nacional do Ministério Público, depois na Maratona de Direitos Fundamentais, onde o GT Gênero trouxe quais são as suas metas,
para contribuir no fomento dos direitos das pessoas LGBTQIA+, lembrando que foi o Conselho que orientou os ministérios públicos a fazerem uso do nome social e que acabou sendo aí a origem de todo esse trabalho que foi feito pelo que eu acabei de falar sobre o Ministério Público de São Paulo. Bom, são muitos desafios, mas eu queria terminar dizendo essa fala aqui que eu acabei escrevendo do lançamento desse documento, de que o Ministério Público ele é uma instituição que deve ser comprometida com os direitos fundamentais, né? Não só porque é uma instituição criada com a finalidade de garantir os direitos fundamentais, mas porque foi criada como aquela que vai permitir uma esperança. Mas aqui eu trouxe o seguinte, que há muitos lugares de fala do Ministério Público enquanto instituição, mas nenhum está acima da lei, nenhum está acima do sentido de dignidade, que não se mede pela metade. Aliás, dignidade não se mede. Então, é assim que eu queria, na verdade, eu vou continuar aqui para o debate, deixando aqui o meu contato, caso tiverem interesse em conversar comigo. Agora eu vou interromper o compartilhamento. Queria agradecer e aí devolver a palavra para a Cleusa. Cleusa, muito obrigada. Doutora Fabíola Sucassas Negrão Covas, nós é que agradecemos muito pela sua mensagem, uma mensagem orientadora, acima de tudo, uma mensagem estimuladora a pessoas que saiam em busca dos seus direitos, em busca de proteção, em busca de uma vivência normal nessa nossa sociedade, como humanos que são. Então, muito obrigado pelas suas palavras, realmente foram de grande valia, tenho certeza que muitos estarão com nova diretriz em prosseguir para a busca dos seus direitos humanos. Muito obrigado. Agora eu tenho que fazer uma colocação que até nos entristece um pouco, é que, infelizmente, nós não vamos poder contar com a participação da doutora Angélica, a desembargadora Angélica, porque houve o seguinte, um violento temporal se abateu sobre São Paulo, agora no período da tarde para a noite, e algumas regiões sofreram sérias avarias, sérios problemas, inclusive teve comprometimento da rede de transmissão, que é o caso da região da doutora Angélica. Então, ela nos comunicou que, infelizmente, ela não vai poder entrar em contato conosco como nós tínhamos prometido. Tá? Mas ela faz uma ressalva que ela vai procurar estar conosco amanhã. Amanhã nós temos aí o nosso terceiro e último dia do evento. Então, a doutora Angélica nos prometeu que ela vai estar conosco, então, amanhã, trazendo a sua mensagem aí a todos nós, como nós estamos aí ansiosos por ouvir. Okay? E eu quero lembrar, então, aos senhores que amanhã, então, temos aí o nosso terceiro dia da programação, onde teremos também eventos bastante interessantes. Trataremos de temas que também é de interesse geral e que convém aqui salientar. Nós vamos estar falando sobre a representação política pela igualdade e vamos estar falando também do outro tema, que é um tema que também nos abrange de toda maneira no momento, que é sobre a interseccionalidades, falando-se sobre gênero e etnia. Então, vejam que também são temas muito interessantes, além do que vamos também estar ouvindo a doutora Angélica, que também estará falando sobre o tema da diversidade e integração da mulher negra no judiciário. Então, amanhã nós estaremos também às voltas com temas aí realmente de grande valia para nós. Ok?
Então, de maneiras que só me resta também agradecer a presença de todos vocês até esse momento, e amanhã, por favor, estejam conosco de novo, que nós estaremos dando prosseguimento a esse evento, que é um evento especial, Mulheres nas Funções de Poder. Então, nós precisamos contribuir para que isso venha a ser uma realidade para todas nós, mulheres. Okay? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e espero vê-los amanhã. Okay? Muito obrigado e uma boa noite.